Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra. Essa palavra tem vindo ao meu coração como um despertar de Deus por um tempo em que a gente está vivendo. Deus tem falado isso comigo, eu tenho procurado aplicar isso na minha vida e eu senti no meu coração de estar compartilhando isso com os irmãos nessa noite. A gente vai ler alguns versículos, mas para começar eu queria que você abrisse comigo lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Aqui os Juízes, nesses capítulos, está falando sobre a vida de Sansão, e o capítulo 16 ele vai falar especificamente do fim, da vida de Sansão, que infelizmente não foi muito boa. Lá diz assim, e aqui é a conversa dele com Dalila, Dalila quando ele acorda Sansão, ela diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei esta vez como dantes e me livrarei. Ponto final. E agora uma observação, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amados, eu falei para vocês que essa palavra tem vindo ao meu coração como um despertar, como uma lâmpada brilhando, acendendo e apagando. Presta atenção nisso. Sansão, ele é um homem que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele foi escolhido, ele foi ungido para ser um nazireu. Ele era um homem consagrado a Deus. E infelizmente a gente vai ver Sansão não levando muito a sério o seu chamado. Deus deu uma unção especial para Sansão. Ele tinha uma força. Com certeza vocês já ouviram falar sobre a vida de Sansão. Sansão tinha uma força extraordinária. A Bíblia diz que num dia ele conseguiu matar 1000 homens com uma queixada de bode. Ele era muito forte. Deus deu essa força para que ele livrasse o povo de Israel da mão dos filisteus, dos seus inimigos. Mas Sansão parece que nunca levou muito a sério as coisas que Deus tinha para a vida dele. E Dalila tinha um único propósito na sua vida. Dalila não se afeiçoou por Sansão. Dalila ela era uma filisteia, ela era do povo filisteu que era inimigo de Deus. Dalila só tinha uma meta: seduzir Sansão, para que ele contasse qual era o segredo da sua força. Sansão tinha um voto com Deus que ele não poderia cortar os seus cabelos, porque quando ele cortasse os cabelos a força se ia. E por diversas vezes Dalila ela conversou com ele, me conta qual é o segredo da tua força. E aí Sansão contava uma história para ela fazia e não era, estava mentindo. E até que um ponto ela seduziu ele, fez uma chantagem emocional, daquelas bem chantagem emocional, Tipo, se tu me ama mesmo, como que tu me ama e eu não sei nada, Tu tens um segredo comigo, conta aí qual é o teu segredo. E aí Sansão se doeu, a Bíblia diz que o coração dele se doeu, e ele confessou, ele contou para ela o segredo da sua força. E aí Dalila vai e corta seus cabelos, faz ele dormir, e aí corta os seus cabelos, e aí anuncia esse versículo que a gente acabou de ler, E Sansão se levanta e pensa assim, como eu fiz antes, eu vou fazer mais uma vez. Mas ele não sabia que a unção do Senhor, que o Senhor já não estava mais com ele. Amados, nós vivemos tempos difíceis hoje. Nós vivemos tempos em que existem muitas Dalilas querendo nos roubar da presença de Deus, roubar de nós a nossa unção, aquilo que Deus depositou nas nossas vidas. É o momento para a gente refletir sobre isso, porque nós vivemos em tempos difíceis hoje. Eu queria que você pensasse comigo, que às vezes nós somos tão limitados, às vezes não, nós somos, tão limitados, nós somos tão pequenos, que às vezes nós avaliamos a nossa vida, na perspectiva apenas de nós mesmos. E a gente não entende que a gente não foi criado para viver para nós mesmos. A gente consegue enxergar e temos um projeto de vida, de nascer, vou fazer algumas coisas e vou morrer. E eu só enxergo a minha vida naquilo que me diz respeito às minhas filhas, ao meu marido, aos meus negócios, as coisas que envolvem eu mesma. Mas a vida vai muito além de nós mesmos. Eu queria que você pensasse hoje comigo num propósito de Deus, numa criação que Deus fez, onde houve um início, porque Deus vê tudo. Nós só conseguimos ver aqui assim, A gente não vê além. Às vezes a gente até acha que o reino de Deus está restrito
fora, e eles começam a contar as experiências e contar as coisas, como Deus se move lá fora, e aí de repente, uau, né? O reino de Deus não está aqui, não diz respeito só aqui, né? Deus está se movendo em vários lugares, mas nós somos limitados, a nossa visão é muito limitada, então a gente olha só para aquilo que diz respeito a nós mesmos. Mas eu queria que você pensasse hoje que Deus criou todas as coisas, né? Existe um plano, a nossa vida não está isolada, nós não estamos vivendo em um paralelo, mas a nossa vida está inserida, né, num contexto geral de uma história da humanidade, onde teve um início, lá no Éden, né? Teve um início, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, e amados, quando Deus contemplou a sua criação, quando Ele olhou, Ele disse que ficou muito bom. O que Deus criou foi muito bom, né? O que Deus fez foi perfeito. Deus não nos criou para a morte, Deus não criou o homem para a morte, nem mesmo para o pecado. Mas lá no princípio, eu queria que você imaginasse uma reta, né? Houve um princípio. Lá no princípio ainda, o homem cometeu um erro, né? O homem fez uma escolha errada. Ele desobedeceu, ele pecou, e com o pecado entrou a morte, e houve a queda. Nós vivemos a queda. Só que no dia que o homem pecou, glória a Deus, Deus já tinha um plano de restauração, um plano para nos trazer de volta à origem, aquilo que era muito bom, porque o dia que o homem pecou, não ficou mais bom. Entrou o pecado, entrou a morte. Amém? Vocês estão comigo? Amém. No dia que o homem pecou, Deus então começou a colocar em prática, em execução, um plano para nos trazer de volta à criação, né, à origem, aonde era tudo perfeito. E nós estamos vivendo esse tempo, né? Jesus veio e cumpriu o propósito de Deus. Às vezes a gente acha que, quando a gente ouve alguém perguntar, será que quem matou Jesus foram os romanos? Quem é culpado pela morte de Jesus? Parecia até que foi um evento acidental, foi proposital. Tudo foi proposital. Era um plano de Deus. Né? Um dia eu estava lendo um devocional do Max Lucado, e quando ele fala sobre isso, ele reflete sobre isso, e ele fala, Deus fez nascer a árvore que foi a cruz de Cristo. Deus criou Judas, colocou no ventre da sua mãe, né? Deus criou todas as coisas para que esse plano se cumprisse. E o dia que Jesus veio e morreu, se iniciou o fim. Porque vai chegar um tempo, amados, em que realmente chegará o fim, em que Jesus vai voltar e todas as coisas serão restauradas. E aqueles que aceitaram esse plano, que se renderam a esse plano de Jesus, de Deus, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vão viver eternamente, vai voltar à vida eterna, porque Deus nos criou para a vida eterna. Então, assim, imaginando, né, você não foi criado para viver a sua vida, né? Eu não fui criada para viver a minha vida isoladamente, eu estou inserida dentro de uma história da humanidade, de tudo. Né? E aí cabe a gente se perguntar, qual é o meu papel? Qual é o meu papel nesse plano de Deus? Esse plano está em execução, está acontecendo. Eu posso ignorar ele ou não, mas ele está acontecendo. E qual é o meu papel? Quando eu penso nisso, né, sobre a gente entender qual é o propósito da nossa criação, eu me lembro de João Batista. Porque ele era um homem que sabia exatamente qual era o seu papel. Né? João sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não estava ali por acaso, que ele não estava ali para viver a vida dele e pronto. Ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, assim como tem para as nossas vidas. Aleluia. João, quando as pessoas perguntavam quem ele era, ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto, eu vim preparar o caminho para o Senhor. Ele sabia disso, e João, durante o seu ministério, ele teve muitos discípulos. E quando Jesus veio, né, apareceu, começou a fazer mais discípulos do que João, né, alguns discípulos falaram para João, olha lá, Jesus está fazendo mais discípulos do que tu, tem mais gente indo atrás de Jesus. E o que João responde? Eu não sou o noivo, eu sou um amigo do noivo, e eu me alegro. Tá certo, é isso mesmo que tinha que acontecer. O meu papel era esse, era exaltar ele, era indicar que as pessoas fossem atrás dele. João sabia qual era o seu papel, sabia exatamente o que ele tinha que fazer nessa história, nesse plano e execução de Deus. E você, e eu, por que Deus nos criou? Né?
E ele disse isso, né, que convém que ele cresça e que eu diminua. Está tudo certo, eu vim para isso mesmo. Né? Uma pessoa para saber exatamente o que ele estava fazendo aqui nesse mundo. Ele sabia que ele não foi criado por acaso, ele sabia que ele não estava aqui para viver a vida ao acaso, mas que ele tinha um propósito. E Deus nos criou com um propósito. E nós precisamos buscar em Deus qual é o propósito da nossa vida. E entender que nós não fomos criados para viver a nossa vida para nós mesmos. Deus tem um plano para nós, para as nossas vidas tem um propósito. Então voltamos para a nossa linha. Houve um início. Nós estamos vivendo o tempo da queda e da restauração, que Jesus e ainda irá voltar. Né? Eu quero te perguntar, aonde que nós estamos inseridos? Onde estava aqui o princípio, o meio e o fim? Aonde que nós estamos inseridos? Nós aqui, qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Eu creio, e eu queria que você abrisse comigo, lá em Mateus 24. Jesus, quando ele começou a falar sobre os últimos dias. E se a gente lê Mateus 24, a gente diz, é agora. É nós agora. Nós vamos ler só alguns versículos ali do 24. Eu creio que nós estamos vivendo o tempo do fim. O tempo próximo do fim, de que Jesus vai voltar. Jesus está voltando, Ele está às portas. Quando nós lemos Mateus 24, a gente fica, nossa, está acontecendo tudo isso. É o tempo em que eu estou vivendo. Né? Jesus começa a falar que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Olha lá o que ele diz lá no 24 e 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nós vivemos em tempos difíceis, amados. E quando Jesus começa a descrever, né, ele está falando de grande aflição, de tanto sofrimento. E nós vemos tantas pessoas sofrendo hoje, né? Jesus começou a falar sobre falsos profetas. E, poxa vida, tem tanta gente deturpando o Evangelho. Onde se o Evangelho ele não tem como centro a cruz de Cristo, né? A salvação por meio da cruz não é um Evangelho verdadeiro. Né? Mas a gente vê tantas coisas sendo mudadas, a verdade de Deus transformada em mentira. Existem muitos falsos profetas. Tempos de guerras, poxa vida, a gente tem pessoas refugiadas da guerra aqui. Né? A gente liga o noticiário e você ouve falar em guerra. Jesus começa a falar sobre fome. A gente senta na mesa, né? E a gente ensina para as crianças que elas têm que sentar, e mesmo que seja uma comida que não gosta muito, ela precisa render graças a Deus. Porque às vezes a gente senta e a gente pode até escolher. A gente pode escolher o que a gente quer comer ou não, e a gente não imagina que tem pessoas que morrem de fome, que não têm o que comer. E aqui eu me lembro também da fome espiritual. Nós aqui também no Brasil, nós somos privilegiados, porque nós podemos também escolher. Eu tenho essa Bíblia que eu gosto muito, eu escolhi ela. É uma Bíblia de estudo, mas eu tenho a Bíblia da mamãe, que também tem estudos voltados para a mãe, né? Eu posso ligar a internet, ouvir uma pregação, eu posso pegar um livro e ler, eu tenho liberdade, eu tenho fartura, eu tenho abundância. Mas existem lugares neste mundo de pessoas que morrem de fome espiritual também, que nunca sequer ouviram falar de Jesus, que nunca sequer, né, puderam pegar a palavra de Deus e ler. Essa que a gente escolhe qual que a gente quer ler, compara uma com outra para aprender, né? No dia da igreja perseguida foi entregue aqui, né, uma folhinha da Bíblia para que a gente pudesse ter uma noção do que é viver lá, né? Em países em que as pessoas morrem de fome, amados. O mundo, as pessoas estão sedentas, estão famintas de Deus, da palavra de Deus, estão morrendo com fome. Né? Qual será o nosso papel neste mundo? Perseguição, catástrofe, fala de muito sofrimento. E diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu e você vivendo nesse tempo, né, que nós estamos entendendo que nós estamos vivendo no fim. Nós estamos próximos do fim. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas. Aí a gente lê e começa a ver tudo isso e pensa, por que Jesus não voltou ainda? Né? Porque tudo está se cumprindo. Se nós estamos vivendo nesses últimos tempos, qual é o alerta que a gente precisa ter para esse tempo que a gente está vivendo?
fala assim lá em Mateus 24, no 12, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vivemos um tempo em que a gente olha tantas coisas ruins, né? O pecado tem se multiplicado, e nós corremos o risco de ter o nosso amor, o amor por Deus, o amor de Deus em nós esfriado. Nós temos que tomar cuidado, porque nosso coração se torna indiferente, né? A indiferença vai tomando conta, tanto faz, né? A gente já está tão acostumado a ver tanta gente sofrer que a gente já não se comove mais, a gente já não estende mais a mão. A gente tem que tomar cuidado, porque o amor vai se esfriar. Nós precisamos estar entre os poucos, porque Jesus disse que o amor de muitos, quer dizer que ainda vai ter poucos, né? Ainda vai ter uns poucos que vão lutar. E eu quero te dizer, querido, que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. Tem coisas que a gente tem que buscar. Nós precisamos começar a buscar que Deus renove esse amor, avive esse amor no nosso coração, para que a gente não seja pego de surpresa. Amém? Esse é o grande risco. O pior de todos esses, assim, realmente é ter o amor a Deus esfriado, né? A gente perder esse amor por Deus e deixar o nosso coração se esfriar. Interessante que depois que Jesus fala sobre os últimos dias, ele profere a parábola das 10 virgens. E ele começa dizendo em Mateus 25: e o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Jesus disse que o reino do céu será semelhante a essas 10 virgens. Gente, eram 10 virgens, eram 10 noivas. Todas elas queriam a mesma coisa. Todas elas estavam à espera do noivo. Porém, 5 delas eram loucas. Não avaliaram a condição que estavam. Esse é um despertar para nós. Nós vivemos os últimos tempos e nós precisamos nos avaliar. Avaliar a nossa vida espiritual, né? O azeite, na palavra de Deus, ele significa, ele representa o óleo, a unção de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos sondar o nosso coração e a nossa vida e avaliar que condição que a gente está, para que a gente seja como as virgens prudentes e não seja como as loucas. As loucas não avaliaram como que elas estavam, simplesmente saíram ao encontro do noivo, ao encontro do esposo. E a gente vê assim que eu consigo entender disso, assim, que isso, sabe, essa condição de avaliar a nossa vida espiritual, a salvação é individual. Sabe, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que houve um grande clamor e elas acordaram e o noivo estava chegando. E aí as loucas olharam e viram que a lâmpada já estava apagando e elas não tinham azeite. E pediram para as prudentes: dá um pouco do seu azeite. Não, a gente não pode dar, porque pode acontecer de a gente dar para vocês e ficar todas sem. Elas eram prudentes. Não podemos dividir, nós não podemos carregar ninguém conosco. A minha vida espiritual, eu vou ter que prestar conta dela. É eu que preciso avaliar e ver que nível que está meu azeite. E ver se parece que o noivo está tardando, né? Porque a gente lê ali em Mateus 24 e vê que tudo já se cumpriu. E se pergunta: por que Jesus não voltou ainda? Parece que ele está atrasado. E a gente pode cair num sono, assim como aconteceu com essas virgens, assim como aconteceu com Sansão. Sansão estava dormindo. E é engraçado que esse afastamento do Senhor, né, esse esfriamento que a gente vai passando, é algo tão sutil, é algo que parece que a gente não enxerga, parece que a gente ainda consegue ver, então parece que está perto. É uma ilusão, né? É uma ilusão que a gente vive achando que ainda está bem, né? Somos virgens, estou à espera do esposo, e de repente parece que ele está demorando, a gente dorme. Queridos, mas vai haver um momento em que nós vamos ter que acordar. Vai haver um grande clamor. E nessa hora, né, nós precisamos acordar antes que seja tarde demais. Antes que nós somos pegos sem azeite nenhum, sem unção nenhuma, sem presença de Deus nenhuma. Nós precisamos avaliar a nossa vida para não ser pego de surpresa, para que não aconteça como aconteceu com Sansão. Que constatação triste, né? Eu vou sair, vou fazer, vou vencer de novo, porque ele não sabia que a presença de Deus já não estava mais comigo.
para que a gente não continue fazendo outras coisas, achando que o Senhor está conosco e o Senhor já não está mais. Nós precisamos despertar, acordar. Isso tem vindo ao meu coração, porque esse esfriamento é algo muito sutil, né? A gente vai se afastando aos poucos, né? Eu começo a não orar mais, eu já não tenho mais tempo para o Senhor, eu já não tenho mais... E vocês vão me ver falando muito sobre isso, porque é algo que Deus transformou na minha vida. Quando eu entendi que Deus não queria o meu serviço, que Deus queria era o meu coração, que Deus queria era um relacionamento comigo, né? Que Ele queria era isso. E às vezes nós somos enganados, sabe quando? Me veio isso ao coração e eu queria compartilhar contigo. Quando tudo está dando certo. Assim como Sansão, sabe, todas as vezes que ele saiu, ele vencia os filisteus. Mas ele não percebia que aos poucos o coração dele já não estava mais com o Senhor. Estava com Dalila. Até que o ponto que ele entregou totalmente o seu coração para Dalila. E ele não se deu conta que não tinha como Dalila e Deus governar o seu coração. Então nós precisamos tomar cuidado, orar e buscar esse relacionamento com Deus. Nós podemos ser enganados nisso quando as coisas começam tudo a dar certo ainda. Mateus 7, 21. Olha o perigo que às vezes nos ronda. Como a gente pode ser facilmente enganado. Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É interessante aqui que Jesus às vezes ele fala as coisas assim, a gente fica, poxa, mas espera aí, ele diz que naquele dia, né, nem todos que dizem Senhor, Senhor será salvo. Que naquele dia muitos, mas aquele que faz a vontade do Pai. Né? Então quem que vai ser salvo? Aquele que faz a vontade de Deus. E aí ele começa a dizer, e vão chegar muitos dizendo assim, mas eu expulsei demônios, eu fiz tantas maravilhas, eu fiz tantas coisas no Teu nome. E ele vai dizer, dá a impressão que, tipo assim, tá, então isso não é a vontade de Deus? Né? A gente não se pergunta, será que essa não é a vontade de Deus? Ele diz que nem todos vão entrar no céu, apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. E depois ele fala que muitos vão dizer isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz outro, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então não é a vontade de Deus que se faça essas coisas? Não é a vontade de Deus que se faça só essas coisas. A vontade de Deus é que Ele nos conheça. Deus quer ser conhecido por nós e quer que nós o conheçamos. Lá na parábola das 10 virgens, Jesus também, quando as loucas vieram, atrasadas, que Ele já tinha passado, o noivo já tinha chegado, o noivo diz a mesma coisa: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amados, Jesus está voltando, e Ele está voltando para buscar a sua noiva. Às vezes nós olhamos e pensamos assim, poxa, mas gente, olha para a igreja brasileira, parece que está tudo tão bagunçado, não sei, né? Eu quero te dizer uma coisa, a noiva está se adornando. A noiva, de verdade, ela está se preparando, ela está sondando a sua vida e está pensando, não, com esse azeite que eu tenho não dá para chegar não, eu vou me preparar, eu vou me encher desse azeite, porque Jesus vai voltar e eu quero estar com Ele. A verdadeira noiva está se preparando, está ficando bonita, está ansiosa para o dia que o Senhor vai voltar. Jesus quer vir buscar a sua noiva, alguém que Ele conhece, alguém que conhece Ele. Ele não vem buscar desconhecidos. Então Deus quer do nosso coração, que o nosso servir seja um resultado daquilo que nós temos com Ele. Não é que então não é a vontade de Deus que se pregue, não é a vontade de Deus que se cure, não é a vontade de Deus que expulse demônios. Não, a vontade de Deus é nos conhecer e que esse conhecimento nós nos envolvamos tanto com Ele ao ponto de servi-lo. E aí Jesus vem e nos busca, vem e busca a sua igreja. Mas nós podemos ser enganados quando a gente olha apenas para aquilo que nós fazemos. E está dando certo. Está dando certo. Eu expulso demônios, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu oro, as pessoas são curadas. Cuidado, cheque em que nível está o seu azeite. Parece que ele está atrasado, mas ele não está não. Ele vai chegar de sopetão, de surpresa.
fala nessa parábola das 10 virgens. Ele fala primeiro, quando ele fala que o reino dos céus será como semelhante às 10 virgens. E depois é que ele vai falar sobre a parábola dos talentos. Interessante vir primeiro a história primeiro das noivas para depois ser do serviço, né? Porque Jesus, gente, a gente precisa entender isso. O que Jesus quer, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer um relacionamento. Jesus, quando Ele voltar, Ele não quer olhar para ti e dizer, nem sei quem tu és, querido. Não, Ele quer olhar assim, poxa vida, eu lembro bem de ti, sei quem tu és, eu lembro das noites que nós passamos juntos, eu me lembro do tempo em que você chorou no meu ombro, que eu te consolei. Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar a amada dele. Não é alguém que ele não conhece. Comece a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Para que a gente não se dê conta, tarde demais, assim como foi para essas 5 virgens, e também como foi para a Sansão, que ele nem percebeu que a presença de Deus já não estava mais com ele. Amém, amados? Amém. Eu queria que você se colocasse de pé para que a gente pudesse fazer uma oração. Hoje é tempo. Ainda dá tempo de nós sondarmos o nosso coração, e a gente perguntar ao Senhor, Senhor, Espírito Santo, nossa, que nível que está o meu azeite? Eu quero me encher mais, eu quero te buscar mais, eu quero te amar mais, eu quero fazer pelos motivos corretos. Hoje é dia de a gente se colocar diante de Deus e sondar o nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui para nos dar uma oportunidade. Que você não perca essa oportunidade. Que o Senhor possa falar contigo. Por isso que nesse momento da oração, que o louvor estiver entoando um hino, que você se coloque na presença de Deus. Não espere por mim para orar, mas que você fale com o Senhor. Rasgue o seu coração. O Senhor quer te conhecer. O Senhor quer ser conhecido de ti. Você é a noiva. Se prepare, se adorne, arrume seus cabelos, se perfume para Ele. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, que o coração contrito e quebrantado tu não rejeitas, Senhor. Que nessa noite, Senhor, tu encontra em nós um coração, Senhor, quebrantado na tua presença. Um coração que se curva diante de ti, Senhor. Um coração ensinável. Um coração que se arrepende, Deus. Oh, Pai querido.
Espírito Santo